Bom dia a todos. Eu sou o pastor Cosmo Silva e juntos estamos para mais uma aula de escatologia, a doutrina do futuro. Nós estamos falando a respeito do anticristo. Quem é o anticristo? Como ele vai se manifestar na grande tribulação? Ele já existe? Ele já tem ação? Ele está vivo? Nós aprendemos na aula passada que o capítulo 13 de Apocalipse, que fala da besta, faz referência ao anticristo. A besta é o anticristo que vai ter uma ação constante na grande tribulação. Ele será a pessoa predominante no período tribulacional. Na aula passada, nós falamos no capítulo 7 de Daniel, na visão de Daniel, dos 4 animais. E que o quarto animal é um animal indescritível, conforme a imagem que você percebeu. No capítulo 8 de Daniel, nós queremos falar um pouco ainda da profecia de Daniel sobre o pequeno chifre. Quem é esse pequeno chifre na história? O capítulo 8 de Daniel diz assim a palavra do Senhor. A visão sobre um carneiro e um bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tive a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele ficou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário
e da transgressão assoladora, visando a qual entrego o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante com uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, ao qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Versículo 20 diz: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Diz o versículo 24: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da terra, a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, diz o versículo 27, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Daniel, ele nos apresenta no capítulo 8 de Daniel, no seu livro, ele apresenta este mesmo rei do futuro, onde usa o termo aqui, no capítulo 8, pequeno chifre. Esse pequeno chifre se refere ao anticristo, a besta, do capítulo 13 do livro de Apocalipse. É importante entender isso, né? Mas falando de uma pessoa aqui da história antiga. Quem é essa pessoa? Este trecho que nós lemos é significativo em relação ao anticristo. Por quê? Algumas razões. Os 2 impérios, Medo-Pérsia, nos versos 3 a 4 e o versículo 20, e Grécia, nos versículos 5 a 7, diz o seguinte: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir.
nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Interessante a gente entender aqui para nós, essa passagem relata a segunda visão que Daniel teve sobre o anticristo. Novamente, animais, no capítulo 8 de Daniel, são vistos, mas dessa vez somente 2. No versículo 3 do capítulo 8 de Daniel, mostra um carneiro de 2 chifres, no versículo 3. E no versículo 5, mostra um bode de 1 chifre. O carneiro, no versículo 20 do capítulo 8 de Daniel, representa o quê? A Medo-Pérsia, correspondente ao urso da primeira visão de Daniel, no capítulo 7, versículo 5. Então, é correspondente a Daniel 7,5. É visto fazendo uma conquista abrangente de inimigos para o ocidente e para o norte e para o sul. Quase sem resistência, diz o versículo 5. Diz que tinha 2 chifres, com o mais alto surgindo por último. Olha o versículo 3 do capítulo 8 de Daniel. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. O Medo-Pérsia conquistou vasto território sob o comando de quem? Do grande general chamado Ciro. Ele tinha como título o Grande, com bastante facilidade. Na divisão persa do Império Medo-Pérsia, Ciro subiu ao poder após a divisão e se tornou o império muito poderoso. No versículo 21 do capítulo 8 de Daniel, versículo 21, ele diz assim, 8 e 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, o bode do versículo 21 representa o quê? A Grécia, correspondente ao leopardo da primeira divisão. O capítulo 7, versículo 6, é correspondente ao leopardo. No capítulo 7, versículo 6, diz assim, depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Então, é semelhante ao leopardo, o bode aqui no versículo 21 de Daniel 8 é correspondente ao leopardo da primeira divisão de Daniel no capítulo 7, versículo 6. É visto vindo com grande velocidade do ocidente para destruir o carneiro. Os versos 5 a 7 confirmam isso. Diz, estando eu observando, isso Daniel na sua visão no capítulo 8, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. O versículo diz o quê? Tinha um chifre notável entre o quê? Os olhos. Um chifre notável entre os olhos. Simboliza o quê? O primeiro rei. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Versículo 21. A Grécia, ela veio contra o Medo-Pérsia do oeste com grande velocidade. Também foi liderado pelo primeiro rei do império, o célebre Alexandre o Grande, o grego. Forças menores de Alexandre derrotaram os exércitos da Pérsia em 3 grandes batalhas na história. Em Grânico, na Ásia Menor ocidental,
no ano 334 AC antes de Cristo, e na segunda batalha também em Issu, na Ásia Menor Oriental, no ano 333 antes de Cristo. Conforme o versículo 8, quando o bode triunfou, diz a Bíblia, versículo 8 do capítulo 8, quebrou-se-lhe o grande chifre. O grande chifre foi quebrado. O que isso simboliza? Simboliza a morte de Alexandre o Grande. Morreu na cidade de Babilônia, bem jovem, com uma idade de 33 anos, após ter conquistado até a Índia. Isso mostra, no versículo 8, quebrou-se-lhe o grande chifre, faz referência à morte de Alexandre o Grande, que morreu com apenas 33 anos, até conquistar a Índia. Diz a Bíblia que o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram, faz referência a Alexandre o Grande, e em seu lugar de Alexandre o Grande, saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Desses chifres está se referindo a Alexandre o Grande, saíram o quê? 4 chifres notáveis, diz a Bíblia para nós. O versículo 8, o verso 8, diz também que 4 chifres notáveis cresceram no seu lugar, no lugar de Alexandre o Grande. Isso simboliza a divisão em 4 partes. O seu exército foi dividido em 4 partes, né, das terras de Alexandre o Grande, sob o controle de 4 de seus generais. Esse exército foi dividido em 4 partes por 4 grandes generais do grande exército de Alexandre o Grande. É de uma dessas divisões que o pequeno chifre surgiu. Olha o versículo 9 do capítulo 8 de Daniel. Desses 4 chifres que vai sair o chifre pequeno. Olha o versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre o quê? Pequeno. E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Preste bem atenção. Aqui volta a falar do pequeno chifre. E aqui faz referência ao anticristo. O pequeno chifre, aqui sendo Antíoco Epifânio. Mas lembra que aqui a história não termina, a profecia ela será cumprida no capítulo 13 de Apocalipse. O pequeno chifre, sendo Antíoco Epifânio, ele reinou de 175 a 164 a.C. Ele era descendente de um desses generais da divisão de Alexandre o Grande, Selenco Nicator, que ganhou o controle sobre a divisão da Síria. Este homem trouxe grande sofrimento para a Palestina. Este sofrimento foi de uma natureza correspondente às descrições citadas nos versos 10 a 17, sofrimento trazido por esse grande general, tá certo? Ele praticou grandes atrocidades, e ele tendo como título aqui, Pequeno Chifre. Este sofrimento foi de uma natureza correspondente às descrições citadas nos versos 10 a 14, das atrocidades praticadas por este pequeno chifre, que traz uma simbologia, é uma prefiguração do pequeno chifre de Apocalipse, capítulo 13, quando faz referência à besta. Antíoco Epifânio queria forçar os judeus a se tornarem gregos em pensamentos e práticas, especialmente em relação à religião, trocando as leis mosaicas pelas leis dos gregos. Então, a nação de Israel
sofreu barbaridade nas mãos desse general. É exatamente isso o que o povo judeu vai sofrer na última metade da grande tribulação pelo anticristo, o pequeno chifre. É apenas uma prefiguração do que vai acontecer no futuro. Quando o povo resistia a esse general, sofria grandemente, pagando com suas próprias vidas. Em vista desses assuntos sobre o pequeno chifre, dos 4 generais que saíram do exército de Alexandre o Grande, se torna perceptível a razão pela qual Daniel usou o mesmo termo pequeno chifre, em falar tanto deste homem da história antiga quanto do anticristo futuro. Este homem que teve essa atitude perversa de maltratar os judeus no passado. Esse anticristo, não esse general, mas o anticristo na grande tribulação, vai perseguir também a nação de Israel no período tribulacional. O segundo pequeno chifre será como o primeiro em trazer sofrimentos aos judeus. Antíoco fez isto num grau maior que qualquer outro tempo antigo. Antíoco, esse general, foi extremamente perverso. O anticristo do Apocalipse, capítulo 13, fará o mesmo num grau maior que qualquer outra pessoa no futuro. Nada se compara o que o anticristo fará no período tribulacional. O uso deste termo tinha uma função profética. O anticristo não ficou na história. São acontecimentos do passado que fazem referência ao futuro. Ao designar essa pessoa da história como anticristo da antiguidade, Daniel estava profetizando o caráter e as obras do anticristo futuro. Daniel estava se referindo ao anticristo que iria se levantar na grande tribulação. Terá o mesmo interesse de Antíoco Epifânio em mudar as crenças religiosas e prática dos judeus. É exatamente uma prefiguração, uma demonstração do anticristo no futuro. O anticristo fará cessar, diz a Bíblia, o sacrifício e a oferta de manjares no templo, como notado em Daniel 9 e 27. Então, o anticristo não é apenas a história. Epifânio é apenas um retrato do anticristo que vai se levantar na grande tribulação. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar, propriamente dito, no capítulo 13 de Apocalipse. Nós estudaremos quem é a besta, qual é a ação do anticristo nos anos finais da grande tribulação. Que nós possamos refletir que o anticristo, o pequeno chifre do passado, é realmente uma prefiguração do anticristo, que é o pequeno chifre de Apocalipse, capítulo 13. Que Deus nos abençoe e prepare o nosso coração para os anos finais do livro de Apocalipse. Que Deus nos abençoe e derrame a sua graça em nossos corações para que a gente entenda, para que a gente compreenda que esse período escatológico nós não estamos vivendo agora. Tudo que vai acontecer na grande tribulação, as peças do quebra-cabeça, elas não se enquadram na época da igreja, no século 21. Não vamos confundir isso. Nós estamos vivendo num período de grandes batalhas na nossa época. Mas isso não se compara com o que virá no futuro pela ação do anticristo. Eu lhe garanto com absoluta certeza que a igreja de Jesus Cristo, ela não vai passar pela grande tribulação. Deus não nos destinou para a grande tribulação. Ele nos livrará da hora da aprovação. Não na hora, não dentro, mas antes de acontecer.
Diz Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que Deus vai nos livrar da hora da provação que virá sobre o mundo todo. Isso faz referência à grande tribulação. A igreja não estará mais aqui. Graças a Deus por isso. Nós estaremos com o Senhor nos céus. Creia nessa promessa. Creia na palavra de Deus, de que nós somos pré-tribulacionistas. A igreja não passará. Nós não precisamos experimentar o período tribulacional, porque Deus nos dá a promessa de livramento. Fique na paz, fique com Deus. Um bom dia a todos.